Conhecidos como dois jogadores talentosos de diferentes gerações, Ronaldinho e Mbappé são dois astros do futebol. São verdadeiras referências do futebol, considerados melhores do mundo. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Mbappé versus Ronaldinho. Bora pro fight! Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que conseguia atingir a maior velocidade? Ronaldinho, por exemplo, embora não fosse muito conhecido por sua velocidade, ele conseguia compensar usando sua agilidade e também com sua habilidade de realizar mudanças rápidas de direção. Além disso, o craque brasileiro tinha um controle de bola excepcional e conseguia correr com a bola muito próxima ao pé, mostrando toda a sua destreza e agilidade em campo, mantendo a posse de bola enquanto avançava em direção ao gol. Não há um registro oficial de sua velocidade máxima, mas estima-se que ele corria por volta de 32 km por hora em campo. Kylian Mbappé, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais velozes do mundo. Sua aceleração explosiva e velocidade de ponta o tornam um atacante extremamente perigoso para as defesas adversárias, conseguindo com muita facilidade criar espaços e oportunidades de gol. Mbappé também possui um bom controle de bola que lhe permite fazer mudanças de direções e driblar com velocidade, o tornando ainda mais eficiente em suas ações ofensivas. Segundo os dados da Champions League 2023, estima-se que a velocidade máxima alcançada por Kylian Mbappé foi de 35,60 km por hora, mas que em outras competições esse número foi ainda maior. E apesar dos dois atacantes serem rápidos, é muito difícil superar Kylian Mbappé nesse assunto. Dribles. Os dois astros do futebol são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destacava mais na habilidade de driblar? Ronaldinho, por exemplo, é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol. Um dos seus movimentos mais icônicos é o elástico, em que ele estica a bola para um lado e rapidamente a puxa. O craque brasileiro também gostava da pedalada, uma técnica em que Ronaldinho simulava um chute na bola, porém com destreza e agilidade, ele utiliza movimentos rápidos dos pés para mantê-la dominada, confundindo e desestabilizando os defensores. A técnica refinada e magistral de Ronaldinho com a bola se tornou uma marca registrada e admirada ao longo de sua carreira. Kylian Mbappé, por sua vez, é um jogador extremamente habilidoso e veloz, sendo surpreendentemente capaz de mudar de direção rapidamente, deixando os defensores confusos e incapazes de acompanhá-lo. Mbappé possui um grande repertório de dribles que ele gosta de utilizar com frequência durante as partidas. Um dos dribles muito usados por ele é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do adversário. Outro drible que ele gosta de usar é o giro de 360 graus. Em que ele gira o corpo em torno da bola para escapar do marcador. Mas como Ronaldinho é conhecido mundialmente por seu talento nos dribles, então ponto para ele. Resistência. Em termos de resistência física, ambos os jogadores sempre foram bons, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador muito conhecido por sua aceleração explosiva. Sua resistência física é essencial para seu estilo de jogo dinâmico, possibilitando que ele supere os adversários com sua velocidade, enquanto mantém a intensidade do jogo do início ao fim. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé correu 61,6 km em 8 jogos, o que é uma média de 7,7 km corridos por jogo, o que mostra que ele consegue se movimentar bem durante as partidas. Ronaldinho, por sua vez, era um jogador que conseguia ter uma notável resistência física, o que o permitia brilhar intensamente em campo. Ele conseguia criar jogadas e desequilibrar a defesa adversária, mesmo nos momentos em que demonstrava sinais de cansaço. Com base na distância
distância percorrida nas competições em que participava, Ronaldinho possuía uma média de 8 quilômetros em uma partida. Como Ronaldinho alcançava maiores distâncias em campo? Ponto para ele. Passe. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol eram jogadores excepcionais, mas quem possui a melhor capacidade de realizar passes? Kylian Mbappé, por exemplo, possui como habilidade de passe uma das razões pelas quais ele se destaca como um jogador completo e versátil. Sua capacidade de leitura do jogo permite que encontre espaços vazios e distribua a bola com eficiência para seus companheiros. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé realizou 272 passes em 8 jogos, com uma boa precisão de quase 78% de acerto, o que representa uma média de 34 passes por jogo, com precisão, levando em conta que também teve 4 cruzamentos completos. Ronaldinho, por sua vez, é considerado uma grande referência nessa habilidade. O craque brasileiro conseguia colocar a bola exatamente onde seus companheiros de equipe precisavam para criar jogadas de gol, encontrando ótimos espaços e oportunidades valiosas para seu time. Ronaldinho era considerado um maestro do meio-campo, capaz de influenciar os jogos com sua incrível habilidade de passe. Além de toda sua excelente precisão em seus passes, Ronaldinho também conseguia fazer belíssimos passes, com efeito curvando a bola em trajetórias imprevisíveis e enganando os adversários. Embora não se tenha estatísticas de passe em sua época no FIFA, por exemplo, Ronaldinho costuma ter uma pontuação de 91 em passe, enquanto Mbappé tem 80 pontos na habilidade de passe. Então, ponto para o Ronaldinho. Assistências. As duas celebridades do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas quem possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Mbappé, por exemplo, se destaca bastante nesse quesito. Sua visão de jogo e habilidade em passar a bola com maestria contribuem para sua excepcional capacidade de fornecer assistências valiosas para seus companheiros de equipe. Outro aspecto notável é a sua grande velocidade, que lhe permite abrir espaços para fornecer assistências decisivas. De acordo com algumas estatísticas atualizadas, estima-se que Mbappé já tenha feito 128 assistências em 388 jogos, o que equivale a uma média impressionante de aproximadamente 33 assistências a cada 100 jogos disputados. Ronaldinho, por sua vez, era um jogador que valorizava a construção de jogadas coletivas. O brasileiro era responsável por conduzir a bola com maestria, ao mesmo tempo em que criava chances para seus companheiros de equipe, desempenhando um papel de um meio-campista extremamente criativo. Segundo os dados disponíveis, Ronaldinho encantou o mundo do futebol ao realizar cerca de 187 assistências geniais em 500 jogos, uma boa média de 37 assistências a cada 100 partidas disputadas. E pelo fato de Ronaldinho ter uma conversão bem maior, ele ganha esse round. Força. Em termos de força física, os dois jogadores possuíam características corporais semelhantes, mas quem é o mais forte? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador com físico bem atlético, possuindo uma altura de 1,78 metros e pesando por volta de 75 quilos, com uma quantidade razoável de massa muscular. Através de sua boa força física, ele consegue defender a bola e aguentar o impacto dos defensores, e com sua agilidade e equilíbrio, conseguindo evitar com maestria ser desarmado pelos adversários. Ronaldinho, por sua vez, possuía um bom porte físico, com uma altura de 1,82 de altura, pesando por volta de 80 quilos. Essas características marcantes lhe conferiam uma imponente e notável presença física em campo, bem como uma excelente capacidade natural de enfrentar embates físicos com efetividade. Como Ronaldinho tem um físico mais desenvolvido que Neymar, ponto para ele. Finalizações e gols.
Todo mundo sabe que os dois atacantes eram especialistas em finalizações. Mas quem será que possui a melhor taxa de conversão de gols? Ronaldinho, por exemplo, era um jogador muito técnico e criativo, com capacidade de inventar jogadas e finalizações improváveis. Sua habilidade em chutar no momento certo era impressionante, deixando os goleiros adversários sem chances de defesa. Ele era conhecido por sua habilidade de finalização com o pé direito, principalmente quando iria realizar as cobranças de faltas para seu time, o que frequentemente acaba resultando em gols espetaculares. Já durante toda a sua carreira como jogador de futebol, algumas fontes estimam que ele marcou cerca de 313 gols em 500 jogos, representando uma boa média 63 gols a cada 100 jogos. Kylian Mbappé, por sua vez, é um atacante que possui um instinto de artilheiro apurado. Sua velocidade é uma arma poderosa que o ajuda a superar as defesas adversárias e a criar boas oportunidades de gol. Ele possui facilidade em conseguir escapar dos marcadores, aproveitando sua velocidade para criar espaços e conseguir marcar gols. Já em situações em que está sozinho contra o goleiro, ele consegue manter a calma e encontrar o melhor ângulo para finalizar. Mbappé também é capaz de finalizar com ambos os pés, demonstrando ter uma versatilidade impressionante, o que o torna uma grande ameaça independente da posição e situação em que esteja. De acordo com algumas fontes, ao longo de toda a sua carreira, estima-se que Mbappé tenha marcado aproximadamente 277 gols em 388 jogos, o que resulta em uma média de 71 gols a cada 100 jogos. Como Mbappé teve melhor desempenho que seu oponente? Ponto para ele. Prêmios. Os dois ídolos do futebol possuíam muito destaque em campo, mas qual deles possui conquistas mais relevantes? Kylian Mbappé, por exemplo, já ganhou muitos prêmios jogando pelo PSG, como 6 vezes campeão da França, 3 vezes taças da França, 3 vezes Supertaça da França, da Taça da Liga da França. Já jogando pela seleção francesa, Mbappé já foi campeão da Liga das Nações da UEFA e até a tão sonhada Copa do Mundo em 2018. Ronaldinho, por sua vez, ao longo de toda a sua carreira, foi premiado com o título de melhor jogador do ano da FIFA 2 vezes. Porém, só ganhou uma vez o prêmio Ballon d'Or. Já nos clubes em que jogou, ele fica um pouco para trás, sendo seus títulos mais importantes a Copa Libertadores da América e o UEFA Champions League. Jogando pela seleção brasileira, Ronaldinho se destaca mais, tendo conquistado a Copa das Confederações, além da tão disputada Copa do Mundo de 2002. Ou seja, podemos dizer que Ronaldinho foi o jogador mais premiado dos dois. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol foram nomes de peso para os times que jogaram, mas qual deles foi o mais valioso e requisitado pelos clubes? Ronaldinho, por exemplo, viveu o auge de sua carreira jogando no Barcelona. Isso porque ele foi considerado 2 vezes o melhor jogador do mundo, o que acabou aumentando seu salário exponencialmente. Nessa época, ele era considerado o jogador de futebol mais bem pago do mundo, recebendo um salário de 10 milhões de dólares por temporada. Agora falando de sua transferência mais cara, Ronaldinho teve seu recorde em sua ida para o Barcelona em 2003 por cerca de 32 milhões de euros. Kylian Mbappé, por sua vez, é muito requisitado. Atualmente jogando no Paris Saint-Germain, estima-se que ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário semanal de 1,5 milhões de euros, o que significa um salário anual de 72 milhões de euros. Já sobre o seu valor de mercado, Mbappé é o segundo jogador com a transferência mais cara de todos os tempos, tendo sido negociado em impressionantes 180 milhões de euros. E pelo fato de Mbappé ter vivido em uma época em que os jogadores eram mais valorizados, ele ganha esse round, ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 3 pontos para Mbappé contra 6 pontos para Ronaldinho, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.